Prontinho. Então vamos encerrar os exercícios de estática. Aqui a gente vai só para a gente situar. O último exercício que nós fizemos foi esse aqui, de uma barra que estava presa num sistema de corda e tinha uma dobradiça. A gente estava trabalhando até esse momento com corpos com a ideia de torque, né? Ainda tem mais 2 exercícios, acho que de torque. Depois tem uma novidade que vai aparecendo, uma novidade, né? Você começa a aula já dizendo isso, vai ser uma novidade. Porque até aqui a gente trabalhou com equilíbrios de corpos extensos, né? Que era o caso novo. Os últimos exercícios de hoje vão trabalhar equilíbrios de pontos materiais. Daí nós vamos fazer uma distinção aí entre as duas situações, tá? Bom, deixa eu abrir aqui o exercício. Aqui. A gente está na questão número 6, tá bom? Na apostila. Vamos lá. Deixa eu zoomar. Essa figura está muito grande. Está muito grande. Ó. A figura representa uma barra homogênea em equilíbrio. Olha lá, em equilíbrio horizontal. A massa dela é M e o comprimento dela é L. Uma das extremidades está articulada a uma parede, tipo uma dobradiça. De novo aqui, ó. Aqui. Tá? Na extremidade oposta está suspenso um outro corpo de massa emão. Estando esta barra sustentada na sua metade por uma mola de constante K. Ele quer saber qual vai ser a distensão da mola. Porque o que acontece, gente? Vamos começar a desenhar um sistema de força aqui, vai. Então, ó, você tem a dobradiça, aqui está a barra. A barra. Tá. O que eu sei? Aqui eu tenho uma força por causa do bloco. Quanto vale essa força, gente? Ela vale mg. Vê se vocês entendem por que ela vale mg. Porque ela corresponde ao peso daquele bloquinho que está pendurado ali. Tá? Então é massa vezes gravidade. Tá bom? Tá. Aí eu ainda tenho outras forças. Eu tenho uma força elástica da mola. Porque, tipo assim, aqui tem uma mola. E essa mola, ela tá um pouco esticada, porque ela tá segurando a barra. Tipo, imagina que essa mola, na posição normal dela, ela era assim, ó. Então ela esticou um pouco para conseguir puxar a barra. Então tem uma força elástica aqui, ó. Eu vou, eu vou desenhar a força elástica em cima da mola, tá, gente? Que ela tá bem no meio da barra, ele fala. Ele fala. Aí, tá? E além disso, a barra, ela tem massa. Ele fala na segunda linha. A figura representa uma barra homogênea em equilíbrio de massa M. Então, a massa dela faz com que ela tenha um peso. Então, aqui você tem uma outra força, que seria o peso da própria barra, que seria Mg. Uhum.
tá bom? Ô, gente, outra perguntinha aqui, ó. Como é que eu calculo a força elástica? É K vezes a deformação da mola, ΔX. O ΔX é o quanto a mola esticou para conseguir segurar a barra. A mola deu uma esticada assim, tá? Dá uma olhada aí. Peraí, tem pergunta aqui. Então, estão fazendo uma pergunta aqui. Professor, e a tração? A tração, na verdade, é o peso do bloco. Entende? Na verdade, a barra está presa na corda que está presa no bloco. Então, tipo, a corda, ela está segurando o próprio peso. Então, na verdade, a tração seria mg, tá? Porque tração a gente tem em fio. O único fio que a gente tem é o fio que o blocão está pendurado, né? A mola, ela vai me dar a força elástica, que é a força de segurar, tá? Beleza? E agora, gente, o que eu faço? Desenhei as forças. Eu quero calcular o quê? O que o exercício está pedindo para eu calcular? O exercício está pedindo para eu calcular o ΔX da mola. Né? Isso, exatamente. Eu estou escrevendo aqui. Tem que estar em equilíbrio. Então, os torques têm que se anular. Presta atenção, gente. A barra está aqui, ó, minha mão, meu braço. O que está fazendo ela girar para cima? A força elástica. A força elástica. O que está fazendo ela girar para baixo? Os dois pesos. Então, eu vou ter que igualar o torque que gira para cá com o torque que gira para cá. Certo? Tá? Beleza? Então, bora. Bora, bora. Ó, o momento da força elástica é igual ao momento da barra mais o momento do bloco. Detalhe, aqui está o polo, ó. Aqui é o polo. Tá todo mundo girando em torno da dobradiça. Da dobradiça. Tá bom? Então vai. Como é que é o momento da força elástica? É a força elástica multiplicada pela distância. Gente, qual é a distância? Como a força elástica está na metade da barra, eu vou fazer L sobre 2. Seria isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. É essa distância aqui, ó. Aqui. Ela vale tanto para a força elástica como para o peso da barra. Tá? Então isso é igual a momento da barra é o peso dela vezes a distância dela até o polo. Até o polo. Mais momento do tijolinho. É a força do tijolinho multiplicada pela distância, que vale L. Tá bom? Pessoal, vocês estão percebendo que nessa equação tá todo mundo multiplicado por L? Ó, tem isso aqui multiplicado por L, isso aqui multiplicado por L, isso aqui multiplicado por L. Então eu vou cancelar os L's. Não preciso deles. Então vai ficar desenvolvendo essa conta. Força elástica, K vezes ΔX dividido por 2
Porque ele estava multiplicado por L sobre 2, não era? Aqui, ó. Ele estava multiplicado por L sobre 2, ó. Tá? Isso é igual a mg sobre 2 mais emão G. Tá? Multiplica tudo por 2. Multiplica dos dois lados por 2. Faz assim, ó. Pega tudo isso aqui e multiplica por 2. E tudo isso aqui e multiplica por 2. Vai ficar K vezes delta X igual... Como se eu estivesse tirando o mínimo, né? Eu estou fazendo isso. Igual a mg mais 2 emão G. Aqui. Eu quero isolar o delta X, gente. Então vai ficar assim, ó. G vezes... Não, peraí. Calma, devagar. Não atropela. Eu vou isolar o delta X, tá vendo? Ó? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o K dividindo. Então vai ficar delta X é igual a tananã, sobre K. Passei o K dividindo. Aqui em cima vem mg mais 2 emão G. O que dá para fazer ainda? Colocar o G que está lá em cima em evidência. Então fica delta X é igual a G vezes eminho mais 2 emão dividido por K. Olha que exercício doido. 2 emão mais eminho dividido por K sobre G. Tá? Da alternativa D de dado. Tá? Essas questões que têm letras, elas são sempre chatas. Tipo, quando, por exemplo, a gente fez uma questão igual a essa, só que com número. Tá? Só que quando tem letra é mais chato mesmo. Sim, pode falar. Pode falar, escrever, o que você quiser. Vai tirando print aí, tá? Não, não, não. O 2 não multiplicou só o mg, o emão G. Ele multiplicou os dois, ó. Olha para cá um pouquinho. Quanto que é 2 vezes eminho G sobre 2? Quanto que é 2 vezes eminho G sobre 2? Dá eminho G aqui, ó. Tá? Quanto que é? É porque esse cara está dividido por 2 aqui, ó. Percebe que isso aconteceu desse lado aqui também, ó. Olha aqui. Ó. Quanto que é 2 vezes K delta X sobre 2? Tá vendo? O 2 ele multiplica isso aqui, ó. E ele também multiplica aqui. Só que aqui não tem sobre 2, ó. Então é 2 vezes isto e 2 vezes isto. Aí ficou aqui, ó. Eu não sei se era esse o ponto que você está perguntando. Deixei sua carinha bem em cima dessa parte. E agora você entendeu, então, né? Tava escondido, né? Tá, beleza. É, tem que ter paciência, eu falo pra vocês, cara. Ó, vocês escreveram aqui. Tá ficando mais fácil de entender o conteúdo. Por aquilo que eu falo, tipo, tem que ter paciência e repetir. Não adianta, cara. É só ir devagar. Foi, foi difícil a primeira aula, né? A primeira foi foda. É, tô ligado. A primeira foi bem complicada. Porque é muito novo, né? Aí, tipo, na segunda, que foi exercício, a gente já, opa, agora já tá ficando um pouco mais previsível a coisa. Porque no final, você vai percebendo que
Tá, tudo bem. Tem a questão da letra, né? Que vocês estavam falando, puta, esse negócio de letra. Mas você percebe que o roteiro do exercício é o mesmo? Você põe as forças, aí você acha quem gira para um lado, quem gira para o outro, cuidado com as distâncias e mete na conta. Acabou, acabou. Tipo, estática, gente, é um assunto que quando cai, você sabe o que vai cair. É diferente de lei de Newton. Porque lei de Newton pode cair milhões de coisas, desde elevador, a força centrípeta, atrito, plano inclinado. Aqui não, é barrinha, tá? Aí tem um outro aqui. Bom, vamos lá. Tem mais um aqui. Ó, esse daqui, ele já vai num outro grau de dificuldade. Vamos entender por quê. Aqui. Deixa eu dar o zoom. Pronto. Na figura dessa questão, um jovem de peso 600 newtons corre por uma prancha homogênea apoiada em A. Então, ó, ela tem um apoio em A. Apoiada. Então, ó, mano, falou apoio, o que que eu penso? Que força é essa? Esse apoio. Força de apoio. Hum, que tipo de força a gente tem em apoio? Exatamente. Exatamente. Força normal, tá? Então, aqui, se ele falar em força normal, é aqui o negócio. É aqui. Tá, vai continuar. Ele fala que a prancha está apoiada em A e é articulada no apoio B. Olha lá, articulada. Isso aqui já está com cara de polo. Isso aqui já está com cara de polo. A prancha tem peso 900, então vai ter o peso da prancha, e mede 9 metros. Ela não está presa em A. E ela pode girar em torno de B. Qual é a máxima distância que o jovem pode percorrer sem que a prancha gire? Porque, tipo assim, gente, o moleque tá correndo aqui, ó. Tá vendo? Você concorda que se ele começar a chegar muito na beirada aqui, ó, a prancha pode virar? Faz sentido isso? Ele tá correndo para a beira da prancha. Se ele for muito para a ponta, a prancha vira. O que eles querem saber é isso. Qual que é a máxima distância que ele pode percorrer a partir de B? Então, o nosso X está aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero isso. Quanto é que pode ser colocado aqui para a prancha não tombar? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui a prancha. Beleza? Tá. Bom, eu vou colocar aqui já o polo da prancha. O polo, que é o B. O B vai ser o polo. Tá. Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho o peso do menino, que está a uma distância x do polo. X do polo. Tá? Beleza. O que mais que eu tenho de força? Bom, eu tenho o peso da barra, né? Aí, tipo, aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque, ó, a barra tem 9 metros. O peso está no meio. Então, isso aqui vale 9 metros. Então, o peso, ele tá mais ou menos por aqui, ó. Peso da barra. Tá bom? Beleza? Então, veja, ó.
o peso do menino, ele faz a barra girar no sentido horário. O peso da própria barra faz ela girar no sentido anti. Agora, gente, e a normal? A normal é a força de apoio aqui, não é? Cara, quanto vale essa normal? Porque você concorda que ela vai gerar torque também? Quanto vale a normal? Gente, aí é que tá a sacada da questão. Não, não, não. Não é isso. Tipo, dá vontade de ser isso, mas não é. Gente, sabe quanto vale a normal? Tem uma coisa no exercício que é a sutileza. Ele quer que a prancha não gire. Então a prancha, ela tá na iminência de girar. Sabe o que quer dizer isso? Ela já quase está girando. Ela já descolou do chão. Ela já perdeu o contato com o chão. Ela só não girou ainda. Então, nesse caso, a normal vale zero. Opa, peraí. Volta. Vocês lembram quando a gente fez um exercício? Tipo, olha como as coisas parecem que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Vocês lembram que a gente fez um exercício na aula de força centrípeta do globo da morte? Que ele perguntava lá da velocidade que o carinha tinha que ter aqui para não cair, que ele estava na iminência de cair. Esses negócios de iminência é sempre quando ele perde o contato. Então, tipo, o que aconteceu aqui? A barra, ela já desgrudou do chão. Se ele andar mais 1 milímetro, ela gira. Então, a normal é zero. Então, eu não vou me preocupar com ela, porque ela não vai gerar torque. Não tem força ali. Não tem força. Aqui. Então, fica o torque do peso da barra é igual ao torque do peso do menino. Então, o peso da barra tem que compensar o peso do menino. Sim. Só que o torque, né? Não é bem o peso, é o torque. Porque assim, né? Porque qual que é o problema de você pensar na questão da força? Toma cuidado com isso. Por quê? Nós não estamos considerando uma outra força aqui. Tem uma força que a gente nem desenhou. Que força é essa? Vamos ver se quem adivinha. Tem uma força que eu não desenhei aqui. A força do apoio, gente. A força do apoio. A prancha não está num negócio aqui, ó. Não está em cima de um poste. Essa força, ela também está ajudando a segurar. Porque é ela que está segurando, na verdade. Não tem normal. Então não dá para a gente pensar que são as forças que se compensam. O que tem que compensar, na verdade, é a rotação. Né? Se tem, ó, tem assim. Então, se tem que compensar, então a barra não vira pela força do menino. Exatamente. A barra não vira pela força do menino. Ela, na verdade, ela não vira pelo equilíbrio de forças. Tem o menino fazendo ela girar para um lado e o próprio peso dela fazendo ela girar para o outro. E ela está apoiada no B. Entendeu? Tipo, é como se fosse um malabarismo mesmo. Tipo, tem um apoio aqui assim e a barra ela tá. O menino tá fazendo ela girar para cá assim, ó. E o próprio peso dela tá fazendo ela girar para cá assim, ó.
Entendeu? Bizarro, né? Vai, vamos lá. Gente, cuidado. Quanto vale o peso da barra? O peso da barra vale 900 multiplicado pela distância até o polo, que é 1,5. 1,5. 1,5. Igual. Peso do menino, 600 vezes distância, x. X. Tá? 900. Dá para cancelar os zeros. Né? O x vai ficar 9 vezes 1,5 dividido por 6. Tá bom? Quanto que é 9 por 6? Ai, minha calculadora caiu. Dá 1,5, né? Não, não dá 1,5. Dá 1,5, sim. 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25. Então isso aqui, essa conta aqui, gente, dá 2,25. 2,25 metros. Então ele pode andar, né? Você vê a barra, aquela partezinha ali. Quer ver? Peraí, deixa eu apontar aqui com o laser, ó. Essa parte aqui, ó, gente, ela mede 3 metros, tá vendo? O que a gente acabou de descobrir é que essa distância aqui, ó, ela pode ser de 2,25 metros. Tipo, se ele der um passo a mais, aí tipo, a barra, aí ela vira. Por que que ela vira nesse caso? Porque se ele andar mais para a direita, o torque que ele vai gerar fica maior que o torque do outro lado. Tipo, o torque, se ele andar mais para a direita aqui, ó, o torque que ele vai gerar supera o torque daqui. Aí a barra tomba. Tá bom? Como que eu sei que a barra... Ó, outra pergunta. Como que eu sei que a distância do peso da barra até o polo é 1,5? Pelo seguinte, o peso da barra não tem que estar no meio dela? O peso da barra tem que estar no meio. Então, essa distância aqui, ó, ela vale 4,5. Ó, tá. Só que essa distância aqui vale 3, ó. Então, quanto vale isso aqui, ó? Ó, essa distância aqui vale 1,5. Entendeu? Você tem que ir meio que fazendo a conta dos pedacinhos da barra. Só que tem um detalhe, né? Que, tipo, é a parte importante. O peso da barra, o peso, ele sempre tem que ser representado no meio, tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, ele vale 1,5, porque esse aqui vale 3, ó, que é onde está a dobradiça da barra, tá bom? Não sei se ficou claro agora. Fechou? Posso passar para o próximo, gente? Maravilha. Bom, agora aqui o 8, o 9 e o 10 são outra pegada. Agora aqui não tem mais torque. Não tem mais torque. A gente está passando aqui para um outro tipo de situação. Que não tem uma teoria para isso. Aqui, a teoria nós já conhecemos. Vamos só entender a questão. Vou dar um zoom aqui. Ó, o que o cara fez? Ó, ele pegou um bloco, colocou aqui meio que um prego. Tá vendo? Ó, tem um prego. Ele pendurou o bloco. Na verdade, não é um prego, é uma espécie de um anel. Imagina um anel assim, ó. E ele vai amarrar nesse anel 3 fios. Um fio que ele vai pendurar o bloco. Tem um outro fio
que está preso na parede e tem esse outro fio que está preso no teto, formando um ângulo com o teto. O cara deu o seno e o cosseno do ângulo. Tá? E aí o que ele quer que a gente calcule? Ele fala que o sistema está em equilíbrio e ele quer que eu calcule as trações. As trações. Tá aí. Percebeu que não tem barra? Não tem barra. Então aqui, o que nós vamos considerar? Quem é o objeto mais importante do meu problema? É esse ponto aqui, ó. Olha para esse ponto. O ponto O, ele está submetido a uma tração T1 ele está submetido a uma tração T2 e ele está submetido a uma tração T3. Tá aí. E a única... Bom, e aí ele deu um ângulo, tal, não sei o quê. E agora sim, se esse ponto está em equilíbrio, ele está na primeira lei. Gente, aqui eu quero parar e fazer um comentário. Vários alunos me perguntaram, e estão me perguntando no WhatsApp, Dan, eu não entendi aquilo que você falou na aula de equilíbrio translacional. Gente, a gente fez exercício de barra, 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 barra. E qual é a condição para a gente ter equilíbrio numa barra? A barra não pode rodar, não é? Então, se a barra não roda, eu tenho o equilíbrio rotacional. Tudo bem? Agora, olha para esse ponto. Esse ponto, ele não vai andar. Ele não vai andar. Andar significa transladar. Então, o que é um equilíbrio translacional? É um equilíbrio onde o cara não anda. Você tem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio que o cara não roda e o equilíbrio que o cara não anda. O que é o equilíbrio que o cara não roda? Equilíbrio rotacional. Como é que eu garanto um equilíbrio rotacional? Igualando os torques. Eu igualo os torques. Agora aqui, o ponto, ele não vai andar nem no eixo X, então ele não vai transladar no eixo X, e ele não vai transladar no eixo Y. Então, se ele não vai transladar, eu tenho um equilíbrio translacional. O que nós chamamos de equilíbrio translacional de maneira mais simples? Repouso. O repouso é um equilíbrio translacional. Tá, se ele está em repouso, a força resultante nele tem que ser zero. E aí, mano, esquece torque, velho. Esquece. Por quê? Não tem uma barra. Tá? Ah, mas Dan, eu não vou me preocupar com o bloquinho? Claro que vai. A gente vai falar do bloquinho. Mas você vai concentrar a sua atenção no ponto que está unindo as três cordas. É esse ponto que está em equilíbrio para nós. Tá? Bom, gente, agora vai virar um problema de decomposição de vetor. Por quê? Se a força resultante é zero, eu vou enxergar aqui um eixo Y e um eixo X. Tá? O que eu vou ter que fazer com as trações? Eu vou ter que decompor. Primeira coisa que eu preciso que vocês percebam, gente, ó, o teto, ele tá aqui, não tá, ó? Aqui tá o teto. Esse aqui não é o ângulo? Teta. Esse ângulo tá aqui também, ó. Alterno e interno. Tá bom? Por que eu preciso do ângulo aí?
Porque eu quero enxergar essa tração T2. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo essa tração aqui, ó? T2? Eu vou decompor ela. Eu vou dizer o seguinte. Eu tenho uma componente aqui, T2x, que está puxando o corpo para a direita, e eu tenho uma componente T2y. Percebe que virou outra aula? Virou outra aula. Só que isso é uma aula de lei de Newton. Eu tenho um corpo e eu quero que ele esteja parado. Só que você tem três forças agindo. Eu decompus uma delas. Só uma. Tá? As outras eu não vou decompor. Tudo bem? Beleza. Gente, agora tem uma perguntinha aqui. Tem uma tração que eu já sei o valor. Qual tração que eu já conheço o valor? Isso, a 3. Ah, então já vamos colocar. A tração 3 vale 20, né? A tração 3 ela vale 20. Bom, tá bom? Beleza. E agora? Ô, gente, veja, se eu sei que T3 vale 20, eu também não posso dizer que T2Y é igual a T3. Veja se vocês entendem. Por quê? O T3 está puxando o corpo para baixo. O T2Y está puxando o corpo para cima. Então você tem um equilíbrio no eixo Y. Equilíbrio no eixo Y. Só que, gente, quem é T2Y? T2Y é T2 seno de θ. T2Y é T2 seno θ. Porque ele é o cateto oposto do triângulo. Consegue enxergar ali que ele é o cateto oposto do ângulo θ? Então, tipo, ó, eu achei o T3. Quando eu igualo o T3 com o T2Y e eu abro o T2Y, aparece o T2. Então eu já vou achar o T2 agora. Olha só, desenvolve aqui. T2 vezes o seno de θ vale 0,6. Isso é igual a T3, que vale 20. Vale 20. Ali. Tá bom? Então, o T2 vai dar 20 dividido por 0,6. Vai dar quebrado esse número, viu, gente? Eu vou arredondar ele, tá? Dá 33,3 newtons. Tá aí. Então, achamos o T2. Agora eu preciso achar o T1, gente. Como que eu acho o T1? Bom, olha para o eixo X. Agora vamos olhar para o eixo X. Ó, o que eu tenho no eixo X, gente? O T1, ele está puxando o corpo para a esquerda aqui, ó. Dá uma olhada. Para a esquerda. Certo? E o T2x, ele está puxando para a direita.
Então eu posso equilibrar aquilo ali. Posso equilibrar, exatamente. Isso. É isso mesmo. Então vai ficar assim, ó. Equilíbrio em X. Para eu ter o equilíbrio em X, o T1 tem que ser igual a T2x. Só que o T2x é o cateto adjacente. Então eu posso dizer que T1 é igual a T2 cosseno de θ. Quanto vale o T2? Ele vale 20 sobre 0,6. Vou colocar o valor em fração mesmo, tá? Multiplicado por 0,8. 0,8. Então vai dar 20 vezes 0,8 dá 16. 16 dividido por 0,6 vai dar quebrado também, né? Vai dar 26,6 aproximadamente. Tá? A gente foi quebrando as forças e foi igualando os eixos. Beleza? Isso daí, gente, chama estática do ponto material. Estática do ponto material. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Não. Então, estão perguntando um negócio aqui para mim, ó. O Dan, aquele ângulo de 90 graus lá, tipo, quer mostrar alguma coisa? Na verdade, o que que ele quer mostrar? Que você não precisa decompor essa força, porque ela está na horizontal. Porque, gente, por que que eu decompus só o T2? Porque o T2 era a única força que não estava nem no X e nem no Y. Entendeu? Então, tipo, quando vocês estiverem numa situação dessa, exato, é o único que está na diagonal. Quando vocês estiverem em uma situação dessa, fica de olho nesses detalhes. Então, tipo, ah, puta, tá 90 graus aqui, legal, não preciso decompor, tá? Até porque, se não tivesse 90 graus, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, olha esse desenho aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai fazer ele. Você tem duas cordas, tá vendo? Mas elas estão penduradas em ângulos, tá? Isso pode acontecer, mas aí é outra história, tá? Agora eu não. Vocês já tiraram um print aqui, gente, ó? Tira aí, beleza? Aqui, aqui. 9. Então, ó, só fazer um comentário. Se você tinha alguma resistência naquela aula de vetor, gente, acho que agora tá na hora de fazer um chá, acender um incenso e transmutar, tá bom? Já entenderam, né? Porque agora não tem mais como escapar do negócio. Olha o que ele fez agora aqui, ó. Porque, tipo, a gente vai ter umas coisas que a gente vai empurrando com a barriga. Não tem? Você fala, ah, não, puta, depois eu vejo isso aqui, vai. Meu, chega uma hora que você tá acuado, velho. Você tá acuado. Eu acho legal o vetor também. Acho bem legal. Ó, aqui o que que ele fez, ó, de novo. Ele tem aqui o pontinho, tem a corda, só que agora tem um outro bloco pendurado ali. Tem um outro bloco pendurado, tá? Aí ele deu aqui os negócios, ó. O enunciado é sempre o mesmo. O sistema está em equilíbrio, os fios são ideais. Determine a intensidade da força de tração do fio horizontal. Então ele quer o T3. Ele quer o T3. E ele quer o peso do bloco A. Ele quer o T1.
Ele quer o T1. Então ele quer o T3 e o T1. O único que ele deu é o T2. Porque, veja, o T2 ele está conectado no B. E o B pesa 20. Então, a tração 2 vale 20. A tração 2 vale 20. Tá bom? Então, já vamos desenhar isso. Vai. Aqui. Vai desenhando comigo, tá? Ó, essa tração aqui eu já sei que ela vale 20. Você nem fica preocupado com aquele bloco pendurado ali. Tá? Opa, peraí. Aí eu tenho aqui esta tração, que é o T1, e eu tenho esta tração aqui, que é o T3. Tá bom? É o mesmo procedimento, só mudou um pouco o desenho, tá? Só mudou um pouco o desenho. Então, decompondo a força, né? Ó. Então, eu vou enxergar aqui um eixo X, né? A gente vai transformar o negócio numa geometria, tá? Aqui, o eixo Y, tá bom? Estão perguntando aqui, a questão que é o T2. Na verdade, o T2 eu tenho já. O T2 vale 20, gente. Ó. Ele quer, na verdade, a tração T3 e T1. Ó, determine a intensidade da tração no fio horizontal e o peso do bloco. O peso do bloco é o T1. O T2 ele vale 20. Quando ele fala que o bloco B pesa 20, ó, aqui, tá vendo? Ó, eu já tá me dando T2, tá? Esse aqui, tanto é que eu já coloquei 20 aqui, ó. Então eu tenho T2x e tenho T2y, ó. Ele deu o ângulo aqui, θ. Só que agora o θ vale, o θ ele vale 45. Galera, presta atenção numa coisa. Presta atenção. Se você não prestar atenção agora, a hora que você olhar, você fala, acabou o exercício. Ó, o θ vale 45, certo? Só que quando o ângulo é 45, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Isso é excelente. Sabe por quê? Porque quem é T2x? T2x é T2, opa, é T2 cosseno θ, certo? Certo? Exatamente. Exatamente. Tá? Vai dar igual. Vai dar igual. O T2y é T2 seno. Só que como esses valores são iguais, então a conclusão que a gente chega aqui nesse caso especificamente, o T2y é igual ao T2x. Vê se isso faz sentido até aqui. Tá? Então, isso vai acontecer toda vez que o ângulo for 45. Tá? Agora, vamos lá. O que está acontecendo no eixo Y? Equilíbrio. No eixo Y,
o T2Y, que é a força que puxa para cima ali no vetor, ela tem que ser igual a T1. Sim ou não? Ó, fizeram uma pergunta aqui. Dan, se eu quisesse usar Pitágoras, eu poderia? É porque, não sei se precisa. É porque geralmente o Pitágoras a gente usa quando a gente quer calcular a hipotenusa, né? Geralmente. Por exemplo, se eu tivesse os dois catetos, vamos supor, você tem o T2x e o T2y, eu calculo a hipotenusa por Pitágoras. O problema é que assim, eu tenho a hipotenusa e quero os catetos. Nesse caso, você poderia usar Pitágoras se você lembrar que os catetos são iguais, porque o ângulo é 45 graus. Mas, tipo, não é bem Pitágoras. É mais decomposição mesmo, tá? Beleza? Deixa eu ver que tem uma outra pergunta aqui. Só o T2 vai ser diferente? É, pelo visto sim, quer ver, ó? Pelo visto sim. Só o T2 vai ser diferente. Porque, ó, o T2Y tem que ser igual ao T1. Só que o T1 vale 20. O T1 vale 20. O T1 vale 20 newtons, gente. Aliás, não vale 20. Quem que falou que vale 20? A pessoa surtou agora aqui. O T1 não vale 20 nada. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Tá? O que eu sei é que o T2Y é igual ao T1. O T2Y vale T2 vezes seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a T1. Tá lá. Então, o T1 vale T2 raiz de 2 sobre 2. T2 raiz de 2 sobre 2. Então, fica 20 raiz de 2 sobre 2. Vê se faz sentido. Tá? Cancela aqui. Ó, cancela. Vai dar 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. Newtons. Tá aí. Beleza? Isso é o T1. Quando ele pergunta assim, ó, calcule o peso do bloco A, é o T1. É o T1. Tá bom? Agora eu vou achar o T3. Para achar o T3, vamos para o eixo X. Gente, o T3 ele é igual ao T2x, que é igual a T2 cosseno. Então fica, mesma coisa, ó, T3 igual T2 vezes cosseno, já vou colocar o cosseno direto, vai dar a mesma coisa que o outro. Por isso que o pessoal falou, o T2 é que vai ser diferente, né? É, o T2 é diferente. O T1 e o T3 são iguais. Ó, vai dar 10 raiz de 2 de novo. Misericórdia. Tá? Veja se ficou problema em alguma passagem aí. Quantos, né? Podem printar, gente. Beleza. 10. Acho que esse aqui é o último, né? Deixa eu ver. É o último. Peraí, deixa eu dar um zoom nele aqui.
Um lustre de peso 50 newtons é pendurado ao teto de uma sala por meio de 2 fios ideais, conforme indica a figura. É dado o ângulo θ 30 graus. Θ é esse θ aqui, ó, 30 graus. Beleza? Seno de 30, cosseno 30. Olha a primeira pergunta. Prove que os fios estão submetidos à mesma tração. Calcule o valor dela. Na verdade, a partir do momento que você calcular o valor da tração, você está provando. Você está provando. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Desenhar já é o começo. E aí depois no item B ele pergunta assim, o que acontece com a tração T nesses fios se eu aumentar o ângulo? Então vamos olhar primeiro para a coisa. Tem lá um pontinho. Aqui eu tenho uma tração. Aqui eu tenho uma outra tração. Aqui. Aqui é T1. Aqui é T2. Esse ângulo é igual a esse aqui. Então, o que acontece, gente? Vamos pensar. Cada tração vai ser decomposta. Então, eu vou decompor a tração T1 em T1x e em T1y. Do outro lado, eu tenho a mesma coisa. T2x e T2y. Dá uma olhada aí. Tá bom? E aí, além dessas forças das cordas, né? Eu tenho o peso da lâmpada. Que, bem da verdade, é a única força que a gente tem. O valor dela vale 50 newtons. Tá? Beleza. Quer ver um jeito da gente provar que as trações são iguais? De forma bem rápida. Pensa no eixo X. Pensa no eixo X. Então vai. Eixo X. No eixo X, T2x tem que ser igual a T1x. Concorda? A força que puxa para o lado direito, aqui, ó, é igual à força que puxa para o lado esquerdo. Tá? Beleza? Tá. Só que vamos pensar. Quem é T2x? T2x é T2 seno θ. Tá? Percebe que o T2x ele é cateto oposto ao θ. Ó, gente, o θ está aqui em cima, ó. Tá vendo? Quem é o cateto adjacente é o TY. Ele é o adjacente. Tá? Então, o T2x é T2 seno θ. Tá. Isso tem que ser igual a T1x, que é T1 seno θ. Concorda? Corta os senos. O que eu acabei de provar? Que T2 é igual a T1. Provei. Tá?
Mas só por causa do ângulo, né? Por causa do ângulo. O fato do ângulo ser igual, tudo bem. Agora, ele quer que eu calcule o valor. Para calcular o valor, eu vou olhar para o eixo Y. Porque no eixo Y, gente, é o único lugar que eu tenho um número, que é o 50. Então, ó, no eixo Y, o que que eu sei? Que o T1Y mais T2Y tem que ser igual a 50. Certo? As duas forças que estão puxando para cima e anulam com o peso. Tá, mas quem é T1Y? T1Y é T1 cosseno de θ. Cosseno. Cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Mais. Gente, o T2 não é igual ao T1? Aqui, ó. Então, onde está T2Y? Põe T1 cosseno, igualzinho. Com a 50. Tá? T1 cosseno, T1 cosseno. Tá? Então vai ficar T1 raiz de 3 sobre 2 mais T1 raiz de 3 sobre 2 vai dar T1 raiz de 3 é igual a 50. Tá aí, ó. T1 raiz de 3 sobre 2 mais T1 raiz de 3 sobre 2 dá T1 raiz de 3 sobre 1. Né? Passa a raiz dividindo ali, vai ficar 50 sobre raiz de 3. 50 sobre raiz de 3. Tá? Racionaliza, é aquela coisa chata da matemática, né, de racionalizar, você multiplica por raiz de 3 embaixo e em cima, para tirar a raiz de baixo, né? Então fica T1 igual a 50 raiz de 3 sobre 3 newtons. Tá aí. Beleza? Esse era o item A. Item B. B. O que ocorre com a tração se a gente aumentar o ângulo? Qual o valor do ângulo que a força atinge o menor valor? Então, tipo assim, o que acontece com essa força quando eu mexo no ângulo? É basicamente o que ele quer saber. Tá, vamos pensar um pouquinho, gente. A tração, ela está formando um ângulo de θ com a vertical. Tá. Então, o que a gente acabou de descobrir? Que no eixo Y, o que está acontecendo? 2 vezes T cosseno tem que ser igual ao peso. Certo? 2 vezes T cosseno tem que ser igual ao peso. Primeiro que eu estou partindo da premissa de que as trações são iguais. Então é 2 vezes aquela tração, tem que se equilibrar com o peso. Eu estou tirando exatamente isso daqui, ó, gente. Você concorda que o peso é constante? Quanto vale o peso? O peso não vale 50? Então o peso ele é constante. Tá. Beleza. Peraí que tem uma pergunta aqui. Isso, isso. É o T1 mais o T2. É o T1 mais o T2. Y, né? Exatamente isso. Agora, pensa comigo.
O que ocorre com a tração se eu aumentar o ângulo? Gente, o que acontece com o cosseno de um ângulo quando ele aumenta? Essa pergunta é meio punk. Quando um ângulo aumenta, o que acontece com o valor do cosseno dele? Por exemplo, quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Conforme você vai aumentando o ângulo, o cosseno vai diminuindo. Então, tipo, imagina que o resultado dessa conta, ó, 2 vezes a tração vezes o cosseno tem que ser igual ao peso. Se esse valor começar a diminuir, o que tem que acontecer com a tração para que ela continue sustentando aquele peso? Ela vai ter que aumentar. Ela vai ter que aumentar. Conforme o ângulo aumenta, o cosseno cai. Conforme o cosseno cai, a tração tem que ser maior. Presta muita atenção que agora eu vou tentar explicar isso para você de um outro jeito. Se você já, não sei se você já foi na academia, você já fez barra, barra, barra. Você pega na barra e sobe, tenta subir com o corpo. Faz assim, ó. Certo? Gente, em que situação você faz mais força para se manter na barra? Quando seus braços estão assim, tipo retos, ou quando eles estão tipo no forma de V? Como que você faz mais força para fazer barra? Você tem noção disso? Imagina que você vai fazer barra assim, ó, ou assim, ó. Onde você tem que fazer mais força para conseguir subir? Tenta imaginar. Que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Quando eu aumento o ângulo, o que eu estou fazendo é isso, ó, gente. Eu estou abrindo as cordas. Quanto mais eu abrir essas cordas, maior vai ser a força de tração necessária. Quanto mais, é, quanto mais curvada tiver a barra, a corda assim, ó, mais força ela vai ter que fazer para sustentar. Por outro lado, quando as barras estão assim, ó, cada uma faz uma força de 25 newtons. Se as duas cordas estivessem assim, ó, gente, ó, imagina que as duas cordas estivessem assim. Cada uma delas ia fazer 25. Cada uma delas ia fazer 25. Quando as cordas estão na forma de V, elas têm que fazer uma força maior, ó. Olha a força que elas têm que fazer. É muito doido. É muito doido, tá? Então a resposta é a seguinte, ó. O que acontece com a tração se eu aumentar o ângulo? Se eu aumentar o ângulo, o cosseno cai e a tração sobe. Sobe, tá? Para qual valor de θ a intensidade da tração atinge o valor mínimo? Ou seja, em que situação é mais fácil para essas cordas suportarem a lâmpada? Se as duas estivessem assim, ó. Ó. Essa aqui é a situação mais fácil. Essa é a situação mais fácil. Então, não é 90, né? É zero. É zero.
Seria 0 graus. Por quê? Porque aí a corda, ela estaria fechada. Ela estaria fechadinha aqui, ó. Né? Entendeu? Cuidado. É 90 em relação à horizontal. Mas como ele quer esse ângulo aqui, ó, chatinho desse ângulo, então, se a corda tivesse fechada aqui, ó, tá? Aí seria 25, 25, tá? Beleza? Então, ó, a melhor situação é quando o θ vale 0 graus. Por quê? Porque na situação de θ vale 0, o cosseno vale 1. É o maior valor que o cosseno vai poder assumir. Bota 1 aqui, ó. Bota 1 aqui, ó. Se eu botar 1 no cosseno, você vai chegar que a tração vale 25 newtons. Tá? Vai chegar que a tração vale 25. Aqui já é um outro naipe de questão, né? Misericórdia. Beleza? Perguntas aí, gente.